Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este espaço é um espaço em que nós procuramos olhar e interpretar as notícias da perspectiva de um cristão bíblico. E obrigado por estar a acompanhar. Nós estamos a viver uma era de algumas mudanças do ponto de vista cultural muito marcantes, que para alguns poderia ser mesmo considerado uma revolução cultural. E quando acontece isto, uma das áreas que é normalmente bastante influenciada, tem a ver com a utilização das palavras, uma revolução epistemológica. E nós estamos a viver sob a pressão da mudança de linguagem sobre, digamos, o nome da igualdade e da inclusão e do respeito e da facilidade das pessoas poderem conviver. Esta semana foi notícia, isto já aconteceu em outras áreas, outras universidades o fizeram, inclusive a própria Assembleia Nacional dos Estados Unidos da América o fez, mas mais recentemente nas notícias nós lemos da Universidade de Manchester, a prestigiada instituição do Reino Unido. Portanto, em nome da igualdade e da inclusão, baniu algumas palavras do vocabulário dos seus funcionários cada vez que eles falem em nome da instituição. E você deve pensar assim, ok, claro, alguém que fala pela instituição não deve dizer, por exemplo, palavrões, não é? Palavras feias, não deve usar palavras, chamar alguém nomes, etc. e tal. Não, não é isso. Isso, de repente, pode-se até fazer bastante à vontade. As palavras que foram banidas foram palavras, por exemplo, como homem ou mulher. Não se deve mais usar, designar homem ou mulher, apenas pessoa. Não se pode usar a famosa expressão senhores e senhoras, não. Ou senhoras e senhores, não. Tem que se falar a expressão gente. Não se deve usar mais a palavra mãe e pai. Deve-se substituir mãe e pai por progenitor ou guardião. Da mesma maneira, não se deve usar a expressão marido ou mulher. Deve-se usar apenas a expressão companheiro ou parceiro. Também não se deve usar a expressão irmão ou irmã. Em inglês vai-se usar sibling, que é difícil traduzir porque em português nós não temos uma palavra que seja alternativa. Todas as palavras que na língua inglesa tinham a palavra man, que é a palavra homem, então devem ser substituídas. Então normalmente se dizia mankind para se falar sobre a humanidade e agora deve-se dizer humankind. Também não se usa mais manpower, que seria a mão de obra, agora tem que ser work power. E não se deve mais dirigir a ninguém como policeman ou policewoman, não é? Agente de polícia, deve ser o oficial de polícia. E nós ficamos a olhar para isso e ficamos a pensar, verdadeiramente isto é inclusão? Isto está a ser feito para ajudar as pessoas? Não. Isto está a ser feito para poder fechar a barreira e poder excluir todos aqueles que não aceitam ou que não aderem àquilo que é a posição clássica defendida por este grupo. Estamos a lidar, e vamos repetir isto mais uma vez, com uma ideologia, com uma filosofia que está profundamente enraizada naquilo que é a visão socialista científica, ou podem chamá-la talvez de comunismo, se assim quiserem. Nós estamos a chegar numa era em que algumas coisas estão a ficar muito claras. Então, por exemplo, algumas definições que nós temos hoje em dia. Cancelamento de atividades religiosas. As atividades religiosas estão a ser canceladas e nós estamos a ver no nosso mundo ocidental um crescimento da oposição a tudo aquilo que diz respeito à Igreja, sobretudo à Igreja cristã. Os jovens estão a ser cada vez mais convidados a fazerem frente às autoridades. Por outro lado, as escolas estão a reescrever o seu currículo, sobretudo histórico, não é? Vamos acabar com os heróis do passado, eles eram todos vilões, eram todos os bandidos, porque eles eram todos, o discurso deles era todos um discurso profundamente maligno, nós não queremos mais saber destes heróis, então vamos derrubar as estátuas, vamos deitá-las ao lixo, vamos mudar os nomes das instituições e das escolas e das ruas já agora e das praças. Liberdade de expressão abolida, porque isto é muito arriscado. Esta história das pessoas poderem dizer aquilo que pensam ou que querem ameaça a paz social. E tudo o que não seja discurso que esteja dentro daquilo que é afinado por esta linha é considerado discurso de ódio. E a ciência reconhecida pelo Estado passa a ser a base, única base, para verdadeiramente falar-se sobre a vida e fazer-se toda a política. A religião é apenas uma coisa individual, cada um deve ter para si, no máximo dos máximos, é uma coisa para você usar pessoalmente na sua própria casa. E vendo esta linha de pensamento, você diz, pois, muitas destas coisas estão a acontecer. Sabe onde é que isto estava definido? Sabe onde é que isto estava escrito de forma muito clara para ser aplicado? Num livro chamado Manifesto Comunista. Foi escrito por Karl Marx e Friedrich Engels e foi publicado pela primeira vez em 1848. Esta é a ideia que está por trás de tudo.
Marx afirmou a certa altura que o primeiro requisito para a felicidade do povo era a abolição da religião. Este homem declarou: o meu objetivo na vida é destronar Deus e destruir o capitalismo. O comunismo vai abolir as verdades eternas, a religião e a moralidade. Porque todas estas coisas eram consideradas como negativas, como malignas, como ruins. E nós olhamos para isto e temos que entender que não estamos a lidar apenas com uma opinião, não é apenas uma ideia de alguém, não é apenas uma ideologia. É uma ideologia profundamente contrária a tudo aquilo que seja a palavra de Deus e tudo aquilo que significa ser cristão. Ela foi adotada por quem, quando e onde? Bem, em 1917 ela foi aplicada na Revolução Russa. Em 1934 ela foi aplicada pela Alemanha nazi, porque afinal era o socialismo, era o socialismo radical, não é? Que era defendido pelos nazis. Ela foi aplicada em 1949 pela Revolução Chinesa de Mao Tse-tung. Esta aplicação destes princípios e destas ideias fez com que nestes locais realmente a Igreja fosse abolida, fosse perseguida, fosse acabada, deixasse de haver liberdade de expressão, as pessoas não podiam mais falar, havia absoluto controle por parte do Estado com vistas à produção daquilo que era chamado um paraíso social. Bem, esse paraíso social foi responsável pela morte de bem mais de 100 milhões de pessoas na história do século XX. É isto que nós estamos a ver hoje no discurso da justiça social, do liberalismo, da ideologia de género, da agenda LGBT, daquilo que é chamado politicamente correto, inclusive as campanhas que são feitas supostamente contra o racismo, como por exemplo o Black Lives Matter. Esta agenda foi uma agenda que foi instituída pelo marxismo social, o marxismo cultural de Antonio Gramsci, um dos grandes comunistas italianos. Ele dizia o seguinte: socialismo é a religião que vai suplantar o cristianismo na nova ordem social e triunfará, captando a cultura por meio das escolas, depois das igrejas, da mídia, transformando a consciência da sociedade. O caminho que é seguido normalmente por esta linha é calar e eliminar todas as vozes dissidentes. Neste momento estão a ser cancelados, por exemplo, nas redes sociais, as vozes daqueles que falam de forma contrária. São cancelados os canais, estas pessoas deixam de ter acesso a estes meios porque, enfim, são incômodos e aquilo que estão a dizer não é trabalhado, não é discutido, não é conversado, é abolido. Porque nós não estamos a falar aqui sobre tolerância, nem estamos a falar sobre igualdade. Quando eles dizem igualdade, estão a falar igualdade para serem todos iguais a eles. Não estão a falar de igualdade para nós podermos realmente conversarmos e pensarmos todos juntos a respeito do que está diante de nós. Estamos a ver a limpeza dos textos. Atualmente estamos a fazer o corte, não é? Com lápis azul em tudo quanto são textos. Estão a alterar ou a querer alterar os nossos clássicos da literatura, não é? Vamos mudar essa de Queiroz, vamos mudar Júlio Diniz, porque esta posição não pode ser tida. Bem, já agora vamos cortar Luís de Camões, porque nos Lusíadas a beleza é apresentada como branca, de olhos claros e cabelos loiros. Isto não pode ser, isso é inadmissível. Isto é um discurso evidentemente racista. O passo seguinte será criar uma igreja, um fantoche da igreja que seja aceito pelo Estado. Isto aconteceu na União Soviética e aqueles que participaram desta igreja sabem muito bem que a igreja verdadeira não estava ali representada. Obrigar a curvar sempre que mandarem. Aquelas pessoas que não se dobraram diante, por exemplo, deste movimento Black Lives Matter, na hora de cantar o hino nacional nos Estados Unidos, a pessoa tinha que ficar de joelhos porque era a maneira de dizer que não estava a concordar com aquilo que se fazia. Aqueles que não o faziam eram todos imediatamente olhados de lado, eram excluídos, eram chamados de todos os nomes. Não há liberdade, não há igualdade, não há possibilidade de verdadeira expressão. A fé cristã, que é não evolucionista, vai ser classificada, como é neste momento, de primitiva, irracional e um perigo para a sociedade. Este é o caminho que nós estamos a seguir. Nós, como Igreja de Jesus, não podemos simplesmente fechar os nossos olhos e achar que isto vai passar ao lado, porque não vai. É a realidade que estamos a viver, é uma revelação cultural, quando até o básico de nós podemos chamar pai e mãe, marido e esposa, não pode mais ser usado. Aonde é que nós vamos parar? Igreja de Jesus, temos que estar atentos. Aqueles que têm na Bíblia a revelação do Deus eterno e que creem naquilo que a palavra do Senhor ensina, têm que estar atentos. Nós não vamos nos curvar, nós precisamos estar preparados para enfrentar com tranquilidade, com paz, da forma correta, em oração, mas com firmeza, anunciarmos as verdades eternas da palavra do Senhor.
É o desafio que nós temos como igreja hoje e que vamos ter que segurar dentro de muito pouco tempo.